Começamos então a parte 5 da aula da etapa 8 implementação. E nessa parte 5, o título desta parte da aula é Conclusão do Desenvolvimento. Então nós estamos no final do nosso desenvolvimento, não apenas no final da implementação, que é o foco da etapa 8, mas do desenvolvimento como um todo, que inclui a modelagem e a implementação. Bom, nós começamos a etapa 8 apresentando esse conjunto de passos dentro da etapa 8. Na primeira parte, na primeira parte da aula da etapa 8, nós tratamos lá o topo, tradução dos diagramas de classes. E nas outras partes, de 2 a 4, com diferentes focos, nós trabalhamos em cima dessa geração do código, na tradução dos algoritmos dos métodos, completando o código, e a partir do código produzido lá embaixo, o teste de depuração desse programa, desse código, botar o programa para funcionar e com as alterações que se fizeram necessárias, a comparação entre o projeto e o código. Bom, eu, nas partes anteriores, tratei tanto o sequenciamento dos esforços, se atacar por casos de uso, quanto o sequenciamento de esforços dentro de um caso de uso específico. E fui ilustrando com a evolução do pentágono. Tá? Uma das coisas que foram colocadas lá numa das partes da aula era exatamente a estratégia de ataque. Partir do diagrama de visão geral de interação e ir tratando os casos de uso na sequência em que era possível ver o programa em operação. Então essa imagem que está aí colocada é uma imagem mesmo do nosso diagrama de visão geral de interação, do pentágono, é que eu fui pintando pintando os casos de uso na medida em que eles estavam implementados e operantes. Então quando eu cheguei nessa imagem que aí está, a imagem completamente pintada, e o último caso de uso que eu tratei, deixa eu ver aqui o meu mouse, foi exatamente o avaliar o encerramento da partida. Então, quando esse último caso de uso estava pintado, eis que o desenvolvimento estava concluído. Bom, eu fui mostrando ao longo da etapa 8, que agora está concluída, que o foco, evidentemente, era a implementação, etapa 8, implementação. Porém, naquele diagrama lá dos nossos passos, ficava bem claro que na etapa 8 nós trabalharíamos com a implementação e, em função de botar a implementação para funcionar, teríamos a evolução da modelagem. Então, como eu destaquei algumas vezes durante as aulas das partes da etapa 8, nós concluímos lá a etapa 7 com a versão 18 do jogo Pentágono. Ficou congelada lá, então supostamente a versão 18 produzida lá ao final da etapa 7 seria a nossa modelagem final, nossa modelagem definitiva. Só que modificações foram sendo colocadas e que ao final da etapa 8 nós temos a versão 20. E se nós compararmos a versão 18 com a versão 20, nós veremos muitas modificações. Aqui é alguma coisa prevista, Agora aqui eu faço uma observação assim, muito importante, que é o seguinte. Isso foi um desenvolvimento individual, fiz sozinho, não teve nenhuma espécie de auxílio, mas se nós estivéssemos trabalhando com um processo adequado de desenvolvimento e não fosse feito por uma única pessoa, mas por um grupo, uma série de modificações que eu tive que fazer da versão 18 para a versão 20, tanto nas alterações da modelagem, como alterações no próprio código, no processo de depuração, muitas dessas necessidades de modificação foram originadas de distrações. E distrações são absolutamente esperadas no processo de modelagem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se ao invés de ter feito sozinho, como eu fiz nessa aula, nós estivéssemos como parte de um processo de desenvolvimento, onde nós tivéssemos revisão por pares, quer dizer, terceiros revisassem a modelagem, terceiros revisassem o código, boa parte do que
precisou ser modificado o que não precisaria, né? Porque distrações de um desenvolvedor facilmente são pegas por outro desenvolvedor num processo de revisão. Mas aqui não é o nosso foco discutir o processo de desenvolvimento de software como um todo, apenas foco em análise de projeto. Então apenas destaco que do final da etapa 7 para o final da etapa 8, muitas alterações aconteceram e elas podem ser vistas comparando a versão 18 com a versão 20. E eu convido quem está assistindo essa aula não simplesmente acreditar no que eu estou dizendo, mas realmente vai lá, olha, tem algumas modificações sutis, tem algumas modificações que tu olha assim e diz assim, pô, mas como é que eu cometi uma distração dessa? Acontece, né? Acontece. O ponto é que agora, ao final da etapa 8, com a versão 20 concluída, eu tenho o quê? Eu tenho um código que funciona, que cumpre os requisitos, e eu tenho uma modelagem que espelha esse código. Quer dizer, o código é reflexo do projeto, há consistência entre o projeto e o código. Muito bem. Nesse momento, fechando a aula da etapa 8, eu só queria fazer essas considerações. Eu não vou abrir a modelagem, fazer um tour na modelagem da versão 20. Tour na modelagem já foi feito em outros momentos desse curso. Muito menos vou fazer tour pelo código. Não é o nosso foco aqui. Código para a gente auxiliar. Código aqui não é o foco desse curso, né? Então, eu convido quem está assistindo esse curso realmente fazer esse trabalho. Não faça essa comparação, olhe, digamos assim, porque modificações acontecerão, né? Modificações acontecem, modificações são esperadas. Isso é parte de um processo real de desenvolvimento e esse desenvolvimento eu procurei ir dessa forma, com vida real, processo real de desenvolvimento. Só rapidamente eu quero mostrar o programa em operação. Deixa eu executá-lo aqui. Opa, duas execuções, então, aqui do jogo Pentágono. Então, duas execuções do jogo Pentágono. Rapidamente, não vou conexão. Jogador 1. Vamos dizer aqui da esquerda o jogador 1, localhost. Estou com o servidor rodando de fundo, estou conectado aqui ao servidor, vou conectar o outro. Jogador 2. Ok. Estou conectado. Vou iniciar a partida, vou começar pelo jogador aqui à esquerda, jogador 1. Iniciar partida. Quem pede para iniciar a partida começa, em vez do jogador 1. Ele vai fazer o quê? Bom, ele vai colocar uma pedra e ele vai girar o quadrante. Aí está. Em vez do jogador 2, ele vai colocar uma pedra e vai girar o quadrante. Digamos que faça isso. Muito bem, volta para o jogador 1. Vemos que ele vai colocar uma pedra e girar o quadrante. E por aí vai. Não é minha intenção mostrar uma partida completa. O executável também está disponível lá na minha página, na minha homepage, que está endereçada, o link está logo abaixo nos comentários do vídeo do YouTube. Então eu convido quem quiser, baixe o executável, baixe o código, é um projeto Eclipse, importe esse projeto para o ambiente Eclipse, veja o projeto, tudo está lá colocado, tudo está disponível, e veja efetivamente o programa funcionando. Muito bem, então com isso nós chegamos ao final dessa aula da etapa 8, fechamos a parte 5 com ela, fechamos a etapa 8, e ao final da etapa 8 nós temos o quê? Nós temos a conclusão do desenvolvimento. Quer dizer, eu tenho um código que funciona e cumpre os requisitos e que espelha o projeto, há correspondência entre o projeto e o código. Então, quando eu chego nesse ponto do desenvolvimento, eu posso dizer, olha, está concluído o desenvolvimento. E está concluída esta aula.